Olá, você que chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre o canal, sobre o que eu vou trazer de conteúdo para vocês. E o foco do canal vai ser literatura. Falarei também sobre outras áreas da arte, mas o foco será literatura. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as minhas obras também. E primeiramente vou falar um pouco sobre mim. Bom, meu nome é Leandro Taves, eu tenho 32 anos. Eu nasci na cidade de Várzea Paulista, São Paulo, mas eu vivo na cidade de Francisco Morato, região metropolitana do estado de São Paulo. Então, na minha infância ali já passei por períodos difíceis, né? Meu pai faleceu, eu tinha apenas 3 anos de idade, minha mãe tinha que trabalhar fora. Fui criado pelas minhas irmãs que eram adolescentes também, não tinha muita noção de nada. Passei por muitas negligências e eu não gosto muito de falar sobre o período da minha infância porque não foi legal. Mas aí, meus primeiros contatos literários. Eu me lembro que desde quando eu tinha uns 7 anos, 8, eu já tentava escrever. Eu mal sabia escrever, mas eu tentava fazer uns versinhos, rimar, essas coisas. E teve uma atividade na escola que a professora pediu, né, para os alunos fazerem uns versinhos, uma mini poesia sobre determinado assunto. Aí eu lembro que eu escrevi alguma coisa lá e as rimas ficaram, bem bacanas, a professora até deu risada, porque foi alguma coisa engraçada, uma coisa cômica que eu havia escrito. E aí ela me incentivou a continuar escrevendo. E eu continuei, né, eu era bom nas redações. E ali aos 12 anos, mais ou menos, eu não estava mais tão focado assim em escrever. Eu comecei a ter um interesse muito grande pela música, especificamente pelo rock, né? Eu tive contato ali através de uns amigos da minha irmã com as bandas, né, que são até hoje as minhas maiores influências e as quais eu escuto até hoje. Foi a Nirvana, Pearl Jam, Pink Floyd, Led Zeppelin, Janis Joplin, The Doors, Pantera, todos os tipos. E aí então, eu pirei, né, cara? Eu coloquei na cabeça que eu queria ser um rockstar. De tudo que era jeito, eu queria viver daquele jeito. Aquela vida louca, sexo, drogas e rock and roll, por aí vai. E eu não tinha instrumento pra tocar, eu não tinha dinheiro pra comprar. Eu era adolescente, ali pré-adolescente. Minha família não estava muito aí para os meus interesses artísticos. Tive que implorar para minha mãe uns 3 anos para conseguir meu primeiro violão. Eu não tinha como trabalhar, não tinha como arrumar dinheiro, né? Então, foi isso. Aí eu lembro que aos 14 anos de idade, como eu já tinha esse interesse pela música, eu já escrevi umas letras de música, só pra mim, né? Eu não tinha noção sobre música ainda, mas sobre escrever eu já entendi um pouquinho. Eu sei que aos 14 anos eu ganhei um concurso de poesia que foi feito na minha escola. Eu estava na 8ª série e foi uma poesia que eu fiz com várias críticas sociais. A minha professora de português na época ela adorou. E foi feita uma votação em toda a escola e a minha poesia ficou em primeiro lugar. Eu ganhei. Aí isso me deu mais incentivo para continuar escrevendo, né? Só que aí eu não estava focado em escrever de forma literária, como livros, coisas do tipo. Eu foquei mais em escrever músicas, né? Aí ali aos 15 anos eu ganhei o meu primeiro violão, que eu tenho ele até hoje. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é uma relíquia. Eu tinha 15 anos quando eu ganhei ele. E esse violãozinho aqui foi o que
me ligou ao mundo da música, né? Eu sempre fui autodidata, sempre preferi aprender as coisas comigo mesmo. Também o violão, eu fui pra aula de violão, me matriculei num curso, eu fui em 2 aulas. Eu peguei a folhinha lá com as notas, né? As naturais maiores, naturais menores. E decidi nem mais aprender sozinho. Aí foi que comecei a estudar violão sozinho. E na época não tinha internet, eu não tinha internet na época, só quem tinha muita grana tinha computador e internet. E a gente aprendia as músicas por umas revistinhas que vendiam nas bancas de jornais. E vinha ali com as letras e as cifras. Aí nesse período eu comecei a compor minhas primeiras músicas, sempre com um sonho, né, de montar uma banda, só que na época eu não conhecia ninguém que tocasse, que tivesse outros instrumentos. Então nunca acabou dando certo isso. Mas eu continuei escrevendo minhas músicas. Gostava muito de tocar, de compor e tudo. E eu tava ali já mergulhado na música. Ali eu já era apaixonado por rock, né? Aí eu fui buscar ali nas raízes do rock. Aí eu conheci o blues, jazz, soul. Ainda meio superficialmente naquela época ainda. Mas eu já tinha interesse. Amava MPB, cara. Rock nacional. Era fanático pelo Cazuza, pelo Renato Russo. E eu já conhecia os cantores mais antigos, né? Lupicínio Rodrigues, Dolores Duran, Dalva de Oliveira, Silvinho. E eu gostava muito daquilo. E na MPB, né? Na MPB, tipo, desde os clássicos, como Caetano, Djavan, Gilberto Gil, Belchior. E as bandas internacionais, né, eu sempre tive muita preferência por o estilo grunge, né? Que foi o primeiro contato com a música ali, Nirvana, por exemplo, Alice in Chains, Stone Temple Pilots. Era meu estilo preferido. E o rock nacional, né? Somente o rock anos 80. Bandas como Barão Vermelho, Biquíni Cavadão, Traje a Rigor, Legião Urbana, óbvio, Capital Inicial e coisas do tipo. Mas aí, como eu disse, eu não tinha contato com ninguém que tocasse. E a história da banda ficou só na minha cabeça mesmo. Aí aos 18 anos eu tive uma namorada que ela era extremamente artística, ela escrevia, pintava, era muito inteligente, ela era muito culta, ela tinha muita referência literária sobre arte em geral. Eu, como vim de uma família que não teve oportunidade de estudo, né? Minha mãe estudou muito pouco, minha relação artística com a música veio sempre de fora, de outras pessoas. Aí, graças ao universo, eu conheci essa garota e ela me apresentou aos mestres, né, da literatura. Os grandes nomes, os quais eu não conhecia muito bem ainda. Na época ali, eu com 18, eu estava começando a ter contato com a internet, mas ainda não tinha computador. Era a época das lan houses, que a gente vivia nas lan houses. A maioria dos meninos iam pra jogar, eu ia pra ouvir música, pra ver a vida dos artistas que eu gostava, os cantores, tudo. Ela me apresentou a geração beat, né, em primeiro lugar, foi ali. Kerouac, ela era apaixonada pelo Kerouac. O Ginsberg, o Rawls. E ali eu já me apaixonei também, eu comecei a ver sobre eles, o estilo de vida, as obras. E ela também me apresentou outros gêneros, outros escritores, como Kafka, que até então eu não conhecia. E hoje em dia tem uma grande admiração. E ela foi tipo a porta de entrada ali pra essa literatura mais culta, né? E nessa época eu já estava tendo um pouco de contato com a internet. Encontrei por um acaso o Bukowski. Eu olhei algumas coisas dele e sobre o estilo de vida dele, tipo, é o velho bêbado, tal, que teve a vida polêmica, escritor, muitas mulheres, muito sexo na obra e tal. E beleza, e, tipo,
Aí eu falei, ah, cara, legal, tudo, tinha lido muito pouco dele, mas ficou nisso, não me aprofundei. Aos 19 eu comecei a trabalhar, arrumei emprego de pizzaiolo, na pizzaria do irmão do meu cunhado. Não era nem pizzaiolo ainda, né? Era ajudante. E com o tempo, o pizzaiolo saiu e eu fiquei no lugar dele. Eu virei pizzaiolo. Isso aí com 19, 20, 21. Aos 21 eu me matriculei na faculdade, no curso de História. E aí eu já escrevia, né? Tipo, escrevia mais, né? Mais textos, poemas, continuava com as canções, né? Com as composições. Mas ainda era mais pra mim. Publicava, postava alguma coisinha ali na internet, né? Orkut, que tinha na época, depois Facebook. Mas sem pretensões ainda profissionais. Aí ali na faculdade eu tive contato, né? Com outros autores, os quais também foram fundamentais para minha... Como que eu posso dizer? Para minha evolução como escritor. Na faculdade de História, justo ali, a gente estuda os principais autores ali. Não só no gênero de História, mas muito filosofia. A gente pega muito filosofia ali. Principalmente filosofia política. A gente pega ali o início da arte ali, desde a Grécia, que foi riquíssima em questão artística, filosofia, tipo, a mãe das ciências. E eu, lá na faculdade, eu conheci algumas pessoas e fui só agregando mais conhecimento para minha vida. E na música também, né? Fui desenvolvendo mais interesses. Nessa época eu já estava mais aprofundado no blues, no jazz, no soul. Eu amava B.B. King, Muddy Waters, Peggy Lee, Bette Smith, deu um branco agora, Billie Holiday, Donny Hathaway. E aí eu já tinha mais expandido minha área, não era mais só rock, nem MPB. Eu já estava me aprofundando mais nesses outros gêneros. As músicas que são chamadas hoje em dia de músicas clássicas, né? Eu já ouvia muitos compositores como Beethoven, Bach, Paganini, Vivaldi, e também gostava bastante. E eu convivi, né? Convivo com a depressão desde o início da minha adolescência, desde meus 12, 13 anos. E eu nunca tratei isso, então foi algo que sempre foi... eu sempre via, e as pessoas viam como parte da minha personalidade. Ser mais retraído, mais tímido, mais isolado, mais introvertido. Isso era traços da depressão. E aí, aos 21 anos de idade, estava numa fase ótima. Eu tinha subido de cargo na pizzaria, estava ganhando bem. Só que eu tinha uma paixão, né? Eu tinha uma paixão correspondida por uma moça lá que trabalhava comigo. Foi meio que uma paixão que durou alguns anos. E ela nunca me dizia não, também nunca me dizia sim. Então eu ficava meio que nessa dúvida, nessa esperança. Isso acabava me fazendo mal. Eu já fumava, já gostava de beber. Só que aí eu fui buscar refúgio no álcool. E aí, aos 21 anos de idade, tava com uma vida ótima. Tinha conhecido uma garota super legal, até minha primeira esposa. Nós ficamos juntos por 3 anos, mas infelizmente esses 3 anos foram difíceis, porque ali aos 21 para 22 eu já comecei a beber muito. Aos 22 eu já estava sofrendo problemas sérios com o alcoolismo. Eu bebi uma garrafa de vodka e meia por dia, fora as doses que eu bebia por aí, várias. Eu consegui a proeza de passar praticamente 1 ano e meio bebendo todo dia. E mantendo o ritmo da vida, na faculdade, namoro, no trabalho, amigos. Só que aí chegou uma hora que não deu mais, né? Sou um ser humano, o organismo é fraco.
E aí eu já comecei a ficar prejudicado fisicamente, né, pelo álcool. E psicologicamente mais ainda, né, porque o que agravou ainda mais minha depressão. Aí que eu fui começar a perder as coisas, né, primeiramente a autoestima, já havia perdido, o amor próprio. Eu era muito vaidoso quando eu era jovem, muito vaidoso. Era meio que obcecado pela minha aparência e tudo. E realmente quando eu era novo, eu era bonito, eu chamava atenção. E o alcoolismo me tirou isso, me tirou a vaidade. O alcoolismo é a depressão. Ali, nessa época ali de 22, 23, aí eu já tive que sair da faculdade, porque eu já não conseguia mais acordar para ir, fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde e à noite. Consequentemente, saí do emprego, por causa do alcoolismo. Aí depois disso, eu nunca mais consegui meio que arrumar emprego fixo, arrumava uns bicos, depois saí por causa do alcoolismo. Porque era assim, eu bebia e devido à minha genética, né, meu avô bebia também. Ele sofria de abstinência alcoólica, né, quando ele parava. E eu herdei isso dele. Então quando eu parava de beber, eu passava muito mal mesmo. Passava muito mal. Então era uma das questões que dificultava a minha abstinência. E cheguei a passar muito mal por causa da abstinência. Cheguei a ter delirium tremens 3 vezes. Quase que eu não volto mais. Quase morri várias vezes por causa do bebida. Eu já estava completamente depressivo, desiludido, ali afundado no álcool e em qualquer droga que aparecesse também, que eu não estava mais ligando pra nada. E eu já comecei a ter mais contatos com outras drogas, né? Porque eu estava afundado, então pra mim eu não queria mais saber de nada, eu queria morrer, conscientemente eu queria morrer, só que ele ainda não havia assumido pra mim isso. Aí depois desses 3 anos de relacionamento com a minha esposa, tudo, aí nós nos separamos. Até mesmo porque eu estava afundado e sentia que estava levando ela comigo, então eu preferi terminar. Eu não conseguia parar com os vícios na época. Aí depois nós voltamos, ficamos juntos mais um tempinho, depois terminei de novo. Porque realmente eu não conseguia ficar bem. Aí eu tinha arrumado um emprego bacana, isso já em 2016. Que era o meu sonho, né? Porque eu trabalhei de pizzaria durante muitos anos. Trabalhava à noite. Trabalhava sexta, sábado, domingo, feriado, sempre. Era de terça a domingo, minha folga era na segunda. E aí eu não tinha tempo pra fazer outras coisas, pra sair, pra ir pra rolê, até pra namorar ficava difícil. Aí nessa época, com 2016, eu consegui um emprego, que eu trabalhava de segunda a sábado, no período da manhã, pra mim era maravilhoso. Aí eu já havia separado dessa minha primeira esposa. E continuei bebendo, né? Trabalhava, quando chegava do trabalho, era a garrafa de vodka. E mantive. Depois de um tempo conheci uma outra garota e tal. Aí a gente começou a namorar. Aí devido ao meu alcoolismo, o relacionamento não deu certo. Eu fiquei mal pra caramba, extremamente mal. Porque eu lembro que eu até me internei na clínica. Por causa desse relacionamento, que eu queria manter esse relacionamento. O emprego, né? Porque já tava faltando no emprego por causa da bebida. Eu sei que eu saí da clínica, isso ainda em 2016. Essa moça que eu tava namorando, que a gente meio que, ela terminou comigo no dia que eu fui internar. Eu fiquei 2 meses nessa clínica. No dia que eu saí da clínica, eu vi que ela tava namorando com outro rapaz. Aí eu fiquei puto, mano. Eu me afundei mais ainda. Aí todo o meu propósito que eu tinha de ficar limpo, ficar sóbrio, eu tinha ido pelo rabo. Aí esse ano foi bem difícil, né? Me afundei muito, muito mais ainda. Aí da vodka eu já tinha passado pra cachaça, pro corote. Aí é fim de carreira. Aí eu conheci as drogas mais pesadas também nessas épocas. Então não tem problema falar sobre isso, porque é coisas que fizeram parte da minha vida, do meu passado. Aí nesse período de 2016 eu já usava cocaína, fumava crack. Mas não tinha problema com as drogas. Fazia uso abusivo. Tipo, pegava um dia, 2 dias, me afundava ali.
Eu ficava meses, anos sem usar as drogas. Mas o álcool sempre foi a minha droga de escolha. E eu conheci outros garotos ainda, nesse ano de 2016, mas fiquei naquela de ficar sóbrio, voltar a beber, ficar sóbrio, voltar a beber. E eu me metia muito em relacionamentos, porque eu sempre acabava me envolvendo com alguém e não dava certo por causa da bebida. Aí nessa época eu já ficava de não conseguir manter emprego. Quando eu não trabalhava eu ficava isolado dentro de casa. Qualquer oportunidade de ganhar dinheiro eu bebia. E foram períodos muito difíceis da minha vida. E nesses períodos aí que eu comecei a me aprofundar mais na literatura, né? Aí eu realmente fui conhecer a obra do Bukowski e aí eu me apaixonei pelo velho, pela identificação. Tinha sofrido a vida inteira. Era meio que excluído da sociedade. Sempre achei as pessoas alienadas, o modo que a sociedade funciona errado, o modo que as pessoas são umas com as outras. Eu já havia estudado história, eu sabia que tudo que existia na humanidade eram construções sociais, ilusões. Aí eu comecei a ler muito, mas muito mesmo, Bukowski, principalmente os poemas. Eu percebi que ele era extremamente inteligente, extremamente sensível. E que todas aquelas histórias realmente assim, do sexo, aquilo do que eu chamava atenção, era mais um plano de fundo. Ele era genial, tem muita filosofia ali na obra dele, você pega muito ali da filosofia. E foram nesses períodos aí também, mais outras coisas da minha vida que eu comecei a estudar muito filosofia. Eu fui me aprofundar, Schopenhauer, né, pessimismo, conheci Nietzsche, né, comecei a ler muito Nietzsche também, niilismo, absurdismo, existencialismo, o Sartre, eu não vou pronunciar o nome dele em francês porque eu não falo francês, o Camus. E aí, artisticamente falando, eu era muito instruído, porque eu sempre li muito, sempre estudei muito sobre arte, independente dos meus problemas. Aí minha vida foi essa, de bebia, parava de beber, ficava recluso, me envolvia com alguém, conhecia uma mulher super interessante, o relacionamento dava certo. Até certo ponto, por causa da bebida não dava mais. Aí eu me afundava mais ainda, a depressão batia mais ainda. E foi assim que eu vivi. Pode-se dizer que dos meus 22 até meus 31 foi assim minha vida. E durante esses problemas aí com álcool, com a depressão, com os relacionamentos não sucedidos, e com o conhecimento que eu havia adquirido através das leituras, e meu ponto de vista pessoal sobre a sociedade, sobre a humanidade, sobre a existência, comecei a ter essas crises de existência ainda mais fortes, né? Aí eu fui que desisti de viver, eu me entreguei. Eu queria morrer de qualquer jeito, nada mais me fazia sentir interessado. Realmente eu havia perdido o prazer por tudo. Que meu prazer, o único que eu tinha realmente era só a bebida mesmo. Sem a bebida nada mais pra mim também era interessante. Aí eu tirei a bebida, fiquei só. Aí, com o apoio da minha família, eu resolvi colaborar e fui tratar minha depressão. Encontrei um médico perfeito, que através desse médico eu consegui a indicação perfeita para que realmente eu ficasse bem. Eu também não tenho problema para falar sobre minha depressão, porque é uma coisa que precisa ser dita. Muita gente que sofre com depressão em silêncio, em segredo, às vezes não assume por medo da sociedade, porque ainda existe muito preconceito. Problemas com álcool e com drogas também. Ainda é um tabu muito grande. Mas as pessoas ainda não assumem, elas às vezes mantêm o máximo que elas podem aquilo ali em segredo e tal. Mas é isso, enquanto você não assumir que você tem um problema, fala isso em relação ao álcool, às drogas, que você é fraco, que você não pode fazer aquilo mais, você não vai melhorar. O primeiro passo, cara, é admitir, a admissão. E a rendição, né? Eu percebi que eu não funcionava mais com álcool. Não dava mais.
As últimas vezes que eu bebi, comecei a ter as crises de delirium tremens, né? E eu quase morri, cheguei a ter alucinação, tudo faz parte do delírio, o próprio nome já diz, né? Delirium tremens. E eu fiquei super mal. Aí então eu resolvi fazer esse tratamento para depressão. No começo foi meio difícil, porque ainda não havia notado o resultado. Mas depois de umas semanas eu comecei a me sentir melhor. Só que eu ainda continuava desmotivado, sem motivo. Fui vivendo a vida assim, isolado, dentro de casa, só saía por extrema necessidade. E nesse meio tempo foi que eu resolvi criar um canal no YouTube, na verdade não criar, né? Mas usar o canal que eu já tinha. Pera aí, tô passando um caminhão aqui de som. Os meus vídeos são assim, são originais, não tem corte nenhum. E aí eu comecei a criar vídeos de jogos, né, de games. Eu tava com um computador bacana para jogo mesmo, para jogo. Eu criei o canal com o intuito de ser um canal gamer. Aí eu comecei até a chamar atenção, conseguir uns seguidores e tudo. Só que eu sentia que não estava fazendo o que eu queria de verdade, né? Eu gostava, eu gosto, né? Mas eu queria expor a minha arte, meu trabalho artístico, minhas poesias, minhas músicas e tudo. Aí eu comecei a postar uns vídeos tocando, né, músicas covers em meio aos gamers. Eu percebi que a música chamava mais atenção, tinha mais visualizações e likes com a música. Aí eu parei com os games. Deu um problema no monitor e graças ao universo desse problema, que aí através disso eu fui revisitar tudo que eu já havia escrito, que eu tinha guardado. Ainda bem que eu guardei por e-mail, né, porque se eu houvesse guardado em computador, algum aparelho, algum dispositivo eu teria perdido. Mas estava salvo no e-mail. E aí tinha esse livro, né, esse romance que eu escrevi em 2018. Aí eu revisitei ele, reli, né, muitos anos depois, 5 anos depois. E achei que valeria a pena reescrevê-lo e tentar uma publicação. Foi o que eu fiz. Aí eu passei dias e noites, fazendo tudo sozinho. Não tinha dinheiro, estava desempregado. Estava tratando da depressão. Estava tratando do alcoolismo. Né? Então até preferível ficar em casa nesses primeiros meses para me adaptar ao tratamento, para poder voltar à rotina de trabalho. Ter a confiança de seguir a vida, né? E continuar sóbrio. E aí eu comecei a produzir o livro, cara. Eu corrigi, revisava e sempre achava erro. Aí eu descobri um modo de publicar de graça, né? Fiquei maravilhado. Que foi o Kindle, né? Da Amazon. Fiquei impactado. Eu falei, meu Deus, cara, a gente consegue publicar de graça. Eu vi lá que tinha pessoas que tinham muitos acessos e muitos leitores por ser uma plataforma digital. Aí eu publiquei lá meu livro, que foi o romance, né? O que acontece entre as palavras que morrem, o qual eu vou gravar um vídeo falando sobre ele. Aí meus 2 livros de poemas, né? Que é o Então as Traças Foram Devoradas pelo Papel. E o último é A Morte Sorriu e Não Quis Me Levar, Dormindo com Silva Plath. Então, meio que uma homenagem a ela, a poetisa, a escritora. E eu meio que peguei esse trabalho, mexi nesses 3 livros de fazer tudo, desde da formatação, da correção, da estrutura, da edição, da revisão, das artes das capas, fiz tudo sozinho. Eu passei acho que uns 2 meses praticamente só focado nisso, sem dormir direito, 24 horas por dia, mexendo. Até o momento que eu achei que ficou bom, tipo, agora tá bom, agora deu. Aí eu publiquei lá, depois eu descobri uma outra plataforma, né? Que também você poderia publicar de forma gratuita e independente, que é o Wiclap, ou Wiclap. Eu não sei onde surgiu. Aí eu publiquei meus livros lá também, físicos.
de forma independente, gratuita. De novo caminhando. Aí é isso, cara. Aí eu pensei, tá publicado, beleza. Agora eu preciso fazer o quê? Preciso divulgar. Como que eu faço isso? Eu não tenho grana. Aí foi que eu resolvi fazer ali. Deixei o meu canal do YouTube principal só pra música, onde eu tocava os covers e tal, TikTok também lá. Aí eu escolhi todo o conteúdo que eu tinha relacionado a games. Deixei esse canal só pra música. E o TikTok só pra música. E recentemente eu resolvi gravar minhas músicas, né? Escolhi minhas 10 melhores músicas que eu havia feito. Fiz meio que um álbum demo, né? Aí eu gravei essas 10 músicas e postei nesse canal. Aí beleza, aí eu postei no canal, as melhores músicas estão lá. E os covers que eu faço todo dia, eu pego uma música pra gravar, porque eu gosto muito, cara. Principalmente pra mim, faz bem isso. Eu gosto muito de tocar e cantar. Embora eu não seja um cantor muito bom, mas é algo que me faz bem. E aí eu resolvi criar um outro canal, que é esse, voltado pra literatura. Pra divulgar minha obra e pra falar sobre outros autores e outros gêneros de arte. E também criei uma conta no TikTok somente para isso, para tratar de literatura, da minha obra e de outras obras. E eu espero realmente conseguir um público bacana, tipo, porque quem é artista independente sabe como é difícil, principalmente no começo. E principalmente se você tá igual eu, sem grana, tá ferrado, falido, é difícil. A gente conta muito com a ajuda do universo e do destino, se existir destino, para que as coisas deem certo. O que eu pude fazer eu fiz, né? Dei o primeiro passo, produzi, publiquei, em relação às músicas também fiz isso. E agora me resta a divulgação. Eu não sei como vou conseguir divulgar isso. Se alguém um dia vai ver, vai falar, nossa, que bacana, tipo, vou divulgar isso. Eu vou falar sobre isso a uma pessoa que já tem um canal famoso. Mas a intenção é essa, eu vou deixar esse canal pra isso. Independente de ter seguidores ou não, de ter visualizações ou não. É um trabalho muito sincero, é muito verdadeiro. E é um trabalho de superação. Porque eu tô aqui vivendo um dia de cada vez. Continuo nessa caminhada, cada dia melhor. Em comparação de como eu vivi praticamente 10 anos da minha vida. Tô começando a viver agora. E não desistam, falo isso de verdade. Se eu tivesse desistido, como quantas vezes eu passei pela morte, eu mesmo havia procurado a morte, quase morri várias vezes, mas não morri. Eu não teria chegado onde eu estou agora. Independente de não estar ganhando dinheiro ainda, de ainda não ser conhecido, mas eu posso me assumir hoje como escritor, como autor, como músico, como desenhista, que também desenho nas horas livres. E se você chegou até aqui e viu esse vídeo, se você puder se inscrever,